Pessoal, agora é a queixa-crime que o Nando Moura ele ofereceu em desfavor do engenheiro Léo. Ela foi rejeitada de plano tanto pela promotoria. A promotoria pediu a sua rejeição e a magistrada foi lá e acatou esse pedido no Ministério Público. Qual que é o fato aqui? É quando o engenheiro Léo e o Nando Moura se encontram em algum evento, não lembro que, acho que é evento de carro, se eu não me engano, em Águas de Lindóia. Ambos se veem, ambos começam a se estranhar, como sempre. Eles ali têm um atrito, xingamento pra lá e xingamento pra cá, ou seja, dos dois lados tem xingamentos. A partir desses xingamentos, ela toma uma escalada, ou seja, ela começa no nível baixo e vai escalando. A partir desse escalamento, chega um ponto em que o engenheiro Léo desfere um tapa na cara do Nando Moura. Tem isso filmado. E o Nando Moura trouxe isso daí pro processo, colocou na queixa-crime. Ele pede difamação, pede também injúria. Se eu não me engano, difamação e injúria real. É esses dois que ele pede. Eu tô focando só na sentença aqui para fazer um vídeo um pouco mais rápido, objetivo, porque cabe recurso dessa rejeição aqui. Então, tem muita água ainda para passar embaixo da ponte. Vamos lá, vamos passar aqui por que tá falando a sentença que rejeitou. Embora a peça inaugural atenda formalmente aos requisitos do artigo 41 e 44 do Código de Processo Penal, a queixa-crime, embora seja particular, alguém vem e fala assim: ó, você é um bandido, eu vou lá, eu tenho que fazer como se fosse uma denúncia, como o promotor denuncia as outras pessoas, quando tem lastro probatório mínimo. Tem que seguir os requisitos do artigo 41 e 44, que vai falar o que está acontecendo lá. Não se verifica a presença de uma justa causa necessária à instauração da persecução penal privada. A própria narrativa apresentada pelo querelante, pelo Nando Moura, evidencia que os fatos ocorreram em contexto de manifesta animosidade recíproca entre as partes. Geralmente, quando uma pessoa pública vai processar uma outra pessoa pública, principalmente nesse contexto de politicagem, brigas e discussões políticas, é muito comum a tese defensiva ser o quê? Tem uma animosidade anterior e recíproca. O Nando Moura ele até fala na sua petição inicial que essa animosidade anterior não desnatura o dolo, aquela vontade de você querer praticar o crime mesmo. Não, eu penso de forma contrária, porque se existe quadros anteriores de provocações, seja pelo Twitter, que é o novo X, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, através de lives e vídeos, você já vem criando essa carga de provocação. Essa carga de provocação já acompanha. Não é como um evento isolado em que eu encontrei ele naquele lugar X em Águas de Lindóia e ali eu fui lá e aí eu fui lá e comecei ali um atrito com ele. Eu penso diferente, eu acho que essa animosidade conta sim as anteriores e não somente num quadro específico, retornando à sentença. Manifesta animosidade recíproca entre as partes, decorrente de antigas divergências políticas e sucessivas provocações em redes sociais, circunstância amplamente explorada na própria exordial, que é a petição inicial, que é a queixa-crime. Conforme descrito na queixa, o encontro ocorrido no evento realizado na cidade teria sido precedido de um histórico de ofensas mútuas, sendo igualmente narrado que o querelante respondeu às provocações dirigidas pelo. Aqui, ó, respondeu às provocações dirigidas pelo Léo mediante expressões ofensivas. Cuida-se de um episódio marcado por intenso embate verbal, um xingando de filho não sei o que, aborto não sei o que, e fica travequeiro. Essa era a discussão central em contexto de antagonismo político já existente. Nessa perspectiva, os elementos apresentados não permitem concluir nem sequer o juízo em juízo de delibação pela existência de um suporte probatório, ou seja, de uma prova para a gente individualizar com segurança a dinâmica dos fatos narrados, especialmente quanto à alegada prática dos delitos contra a honra descrita inicial. A controvérsia exposta revela versões antagônicas acerca do episódio público amplamente permeado por provocações mútuas, sem que os documentos apresentados nessa fase inicial sejam suficientes para demonstrar de forma minimamente segura a plausibilidade de imputação criminal tal como formulada. Ele me difamou, ele me injuriou, ele teve uma injúria real. Injúria real o quê? Injúria real seria o tapa que o engenheiro Léo deu em desfavor do Nando Moura. Essa injúria real é como se fosse a pessoa que gospe na outra, a pessoa que joga um copo d'água na cara da outra pessoa. Isso aí ela traduz o quê? Uma injúria real. Tem um requinte de violência ali. A pessoa tem alguma coisa nela atingida pelo guspe, a saliva, o copo d'água, o líquido que foi na pessoa. Um tapa na cara, o mesmo significado. Um tapa na bunda de uma mulher, embora hoje haja alguns outros crimes, mas seria essa a intenção. Você quer humilhar a pessoa, você dá um tapa na bunda da mulher e, por exemplo, nossa, gostosa, nossa, linda. Seria um jeito de você aviltar ela. Obviamente entraria num tipo específico de misoginia, mas só para vocês terem uma noção.
Também em relação ao delito de injúria real, verifique-se que a narrativa apresentada não permite neste momento distinguir com a necessária segurança situação caracterizadora de um crime contra a honra, praticado mediante violência, daquela eventualmente inserida em um contexto de alteração recíproca, novamente essa palavra, essa frase de alteração recíproca, o que afasta a presença do indispensável lastro probatório, ou seja, alguma prova mínima para a gente deflagrar uma ação penal privada. Não se desconhece que o exame de prova deve ser aprofundado durante a instrução processual, mas para a gente instaurar uma ação penal, principalmente a privada, exige uma viabilidade de acusação, não bastando a mera apresentação de versão unilateral dos fatos, quando o próprio contexto narrado evidencia uma relevante dúvida acerca da conformação jurídica dos acontecimentos da própria existência dos delitos imputados. Ó, para vocês verem o que o MP falou em relação a isso daqui. Ele falou que a análise dos elementos apresentados não evidencia a presença de justa causa mínima apta a legitimar a instauração e persecução penal privada. Isso porque os fatos narrados apontam para um contexto de confronto bilateral, marcado por provocações e ofensas recíprocas, sem que seja possível, a partir dos elementos altamente existentes no processo, identificar com a necessária segurança jurídica quem efetivamente deu início à injusta agressão ou como que foi essa exata dinâmica. Nós não conseguimos saber, se não tem testemunha, por exemplo, quem começou a xingar quem foi lá e começou a abordar quem, entendeu? A própria peça inaugural descreve que após a abordagem entre as partes, houve troca de ofensas, reconhecendo inclusive que o querelante, ou seja, que o Nando, ele dirigiu expressões ofensivas ao querelado durante o episódio. Além disso, embora inicial sustente a ocorrência de injúria real, os elementos descritos apontam em tese para vias de fato inseridos em contexto de alteração recíproca, com notícias de lesões corporais e sem quadro fático suficientemente delimitado que permita individualizar, desde logo, a iniciativa da justa agressão. Nessa circunstância, o exercício da ação penal não possui justa causa. A instauração do processo criminal exige um lastro probatório mínimo, apto a demonstrar plausibilidade. Acrescente que o prosseguimento da apresentação penal, diante do atual estado informacional, implicaria uma indevida mobilização da máquina judiciária e das estruturas estatais. Aqui ele vai falar mais alguma coisa, mas o ponto central nós já vimos, que foi a decisão que rejeitou a queixa-crime do Nando Moura. Rejeitou. Então, o que ele está querendo praticamente dizer aqui? O ponto principal é: nós não sabemos quem realmente começou essa discussão. Aparentemente foram discussões recíprocas. Se foram discussões recíprocas, não conseguimos delimitar quem começou a injuriar quem começou a difamar quem começou a difamar quem começou a injuriar quem. Não, como você não consegue distinguir realmente como começou isso daqui, não tem como a gente dar prosseguimento nessa ação, porque seria temeroso, sabe, um pouco preocupante se a gente não consegue delimitar essas condutas. Então, provavelmente, Nando Moura irá recorrer dessa decisão. Só estou atualizando vocês, deu 7 minutos de vídeo, bem rapidinho, uma leitura do processo. O processo ele é público, então eu posso ler essa decisão, essa sentença, e praticamente é isso que ficou. Deixa o teu comentário, deixa um like aí. Sou Luiz Gustavo Rosalém Lopes, advogado criminalista. Assim que tiver uma nova movimentação no processo, com recurso, ou provimento ou improvimento do recurso, se for ter, eu venho trazer atualizações para vocês aqui, beleza? Valeu!